Veja no Interface os padrões de beleza que já não são tão padronizados assim, e a importância da representatividade das minorias na desconstrução de rótulos. E ainda, a história da modelo plus size que se fortalece em um mercado um tanto quanto excluído. Venha comigo, que o programa está imperdível. A imagem perfeita ainda é uma das grandes ambições do brasileiro, embora isso tenha perdido força nos últimos anos com a quebra de estereótipos e imposições. Eu, por exemplo, gostaria de mudar algumas coisinhas em mim e faço parte dos 92% das mulheres que em 2011 estavam insatisfeitas com o próprio corpo. Os dados foram coletados pela empresa Sophia Mind. 3 anos depois, a mesma pesquisa revelou uma queda de 40% no índice de mulheres insatisfeitas, o que fortalece a ideia de maior aceitação. Há muitos anos, a beleza e o comportamento das pessoas são ditados por padrões estéticos. O estigma do corpo perfeito é imposto todos os dias, seja em capas de revista ou em tutoriais na internet. Homens e mulheres com corpos torneados estampam o ideal de perfeição. Já no mundo real, esse padrão muitas vezes é impossível de ser atingido, resultando em pessoas descontentes com o próprio corpo e com as situações relacionadas à aparência. Uma coisa muito chata, que mesmo para mulheres gordinhas já é uma coisa muito chata, é a própria questão assim, de comprar roupas, né? De você ir numa loja e, cara, não tem o seu tamanho, ou o maior tamanho que tem não te serve. Como assim, né? Eu me sinto super excluída quando não tem uma roupa que me serve numa loja qualquer, assim. Na verdade, eu sempre questionei o porquê das coisas, assim. Quando eu comecei a usar saia, por exemplo, eu questionava por que eu não podia usar saia. Quando eu usei batom, eu também questionei porque eu não podia usar batom. Eu sempre questionei essas coisas e apliquei elas na minha vida. A gente sofre muita discriminação mesmo por ser gorda, assim. Você chega na loja, o vendedor já vira e fala assim, não temos nada do seu número. E isso, assim, é muito triste, né? Porque ele não sabe se você está lá para comprar um presente, ele não sabe o que você está indo fazer lá, ele só vira para você e fala, não tem nada do seu tamanho. É um tipo de sai daqui, aqui não é o seu lugar. Segundo pesquisa realizada pelo Núcleo de Doenças da Beleza da PUC-Rio, 7 em cada 10 mulheres brasileiras sentem pressão para serem bonitas. 66% delas concordam que existe um padrão de beleza. Mais do que isso, 73% entendem que as mulheres belas têm mais oportunidades na vida. Por outro lado, indo na contramão dos padrões pré-determinados, os jovens estão se empoderando cada vez mais, mostrando que o conceito de beleza vai de cada um. O meu cabelo crespo, eu sempre usei ele crespo. Eu fiz alisamento quando eu tinha 15 anos, eu pedi de aniversário para minha família. Fui num dos maiores salões de beleza negra de BH, mas porque eu queria experimentar como que era ter o cabelo liso. E aí eu fiquei mais ou menos por 8 meses com o cabelo liso e depois disso eu decidi que eu não queria mais, que eu queria meu cabelo natural. O jovem, ele é o primeiro e ele é quem opera essas mudanças, porque quem é o jovem, né? É aquele que está chegando no mundo que está colocado de uma certa forma, né? E que vocês veem que vai aparecer isso, né? Assim, no jovem, mas desde criança, as crianças estão aí pesquisando, pensando, organizando. O que é isso? Como que isso funciona? E é nesse processo de aceitação que o apoio da família se torna indispensável. Cada família tem, né, o seu sofrimento, tem as suas questões, tem as suas posições e cada família vai lidar com o que o jovem traz a partir disso. A minha mãe sempre me empoderou desde que eu era criança para que eu assumisse meu cabelo natural. Eu me dou muito melhor que a minha família em relação à minha estética e à minha condição de gênero e sexual do que com os outros gays, por exemplo. Muito melhor, a minha família é ótima, assim, é super... Eu vou num churrasco de família de
batom e brincão, assim, ninguém fala nada. Eles estranham quando eu não vou desse jeito, na verdade. E assim eles seguem, remodelando a sociedade, onde o padrão é o amor próprio. Ao mesmo tempo que você vê que ser gordo é resistência e que ser gordo também é bonito, tão bonito quanto ser magro, é difícil ser resistente às vezes, né? A gente quer simplesmente apagar esse preconceito, essa dificuldade que a gente passa. Eu acho que pelo fato de eu já estar bem resolvida e bem entendida comigo mesma, são poucas as pessoas que conseguem me diminuir por causa do meu cabelo. A autoestima é uma coisa a ser trabalhada, né? Tem dias que você acorda se sentindo maravilhosa, tem dias que você acorda se sentindo péssima, né? Eu acho que é normal. Mas essa coisa do amor próprio, eu tento me manter aqui, focada, gostando de mim, assim, do jeito que eu sou. A adolescência é uma época de intensas emoções. A fase, marcada pelo turbilhão de sentimentos, somados às descobertas e inúmeras pressões, impõe aos jovens dificuldades para se moldarem ou descobrirem quem realmente são. Esse é o assunto do nosso bate-papo com Juliana Batista, que é pesquisadora do Observatório da Juventude. E ela que vai ajudar a gente a entender um pouco como os jovens lidam com os padrões de beleza e a influência da sociedade nesse processo. Seja muito bem-vinda, Juliana, fica à vontade, é um prazer te receber aqui. Muito obrigada, Elisa, o prazer é meu. E para começar aqui nossa conversa, a gente tem tido muito forte hoje a questão das redes sociais, que é uma ferramenta onde as pessoas têm buscado se expressar mais e a gente vê a força da representatividade, como as pessoas se aceitam mais. Mas em contraponto tem os que atacam, né, os negros, as pessoas plus size, as pessoas que não se encaixam em certos padrões. Você acha que com essa força do movimento de representatividade, esses ataques tendem a se diminuir, a se reduzir ou ter menos visibilidade hoje? Na medida em que eu entendo que somos uma sociedade marcada estruturalmente pelo machismo, pela homofobia, orientamos os nossos olhares e as nossas percepções com determinados padrões de beleza, então eu entendo que a internet é esse espaço que dialoga com essas referências que estão em outras dinâmicas socializadoras. Então, nesse sentido, eu não entendo que é a internet em si ou as redes sociais digitais que aumentariam ou diminuiriam essas relações de embate, de conflito e principalmente de discriminação. Mas, em outra medida, a gente tem uma maior visibilidade tanto de sujeitos que se empoderam, que marcam suas identidades, que poderiam ser vistas como subalternas, de uma forma muito evidente a partir das mais variadas redes. E, por outro lado, muitos ataques, muitas narrativas, né, de preconceito e colocando determinados sujeitos em lugar de subalternidade. Até ampliando um pouco mais além das redes sociais, a gente tem visto a questão da televisão, do cinema, como nas novelas ainda tem aquele padrão da pessoa que tem a cor de pele branca, que é magra, como papel principal, como a atriz do filme. E aí você acha que esse mercado de filmes, de cinema, que seja, ele pensa na questão financeira ou ele tenta ainda incluir e representar mais essas minorias? É interessante a gente perceber como que a beleza, né, o nosso senso estético é uma construção sócio-histórica. E estamos acostumados e fomos construídos socialmente a perceber que determinadas características são belas, né? Como você disse, assim, se a gente pensa na produção midiática, seja das novelas, do cinema, da publicidade, a referência a corpos brancos, cabelos lisos, traços finos, são uma referência hegemônica, né? A branquitude é uma hegemonia na representação midiática. Por outro lado, não é difícil a gente encontrar o lugar do corpo negro marcado por essa subalternidade, né? Então, isso explicita, de fato, essas relações de desigualdade no que diz respeito às relações étnico-raciais. Mas isso se amplia também aos corpos, né? Corpos esguios, magros, são aqueles esperados e mais bem vistos dentro desse tipo de produção.
por outro lado, não dá para a gente perder de vista que as produções têm dialogado com outros sujeitos, vistos até então em lugares já reservados, né? O lugar da subalternidade, da empregada doméstica, do pobre, enfim. Então, a gente tem produções que fazem com que novos protagonistas alcancem essa cena de visibilidade. E a gente também tem como exemplo mais forte, né, mais presente hoje, a questão dos negros, que tem se aceitado mais com o cabelo Black Power, as mulheres saindo da chapinha, voltando até o cabelo cacheado e gostando disso. E você acha que essa mudança, assim, se dá mais de uma aceitação da sociedade que está menos preconceituosa ou dessas figuras que têm tido mais força para se aceitarem, se assumirem e levar isso para frente? Na verdade, eu acho que os corpos negros de mulheres e homens negros sempre resistiram, né? Se hoje a gente tem mais evidência de uma identidade negra que se apresenta através dos cabelos, de uma roupa, de um estilo, isso se relaciona a dimensões de uma construção identitária e da ancestralidade negra, né? Então, não quer dizer também que uma mulher negra que use os cabelos alisados, ela também não resista diariamente no seu cotidiano. Mas realmente não dá para perder de vista como que a gente tem essa forte presença, principalmente entre jovens negras, né, dos seus cabelos como afirmação de uma identidade. E a gente tem tido um dado até um pouco assustador, né, que o Brasil é um dos campeões em cirurgias plásticas. E aí você acha que essa questão de sempre querer mudar o próprio corpo, da insatisfação, entra numa questão cultural ou talvez seria mais uma imposição dos padrões de beleza da mídia que está sempre pressionando para ser daquele jeito? Eu acho que as duas dimensões estão relacionadas, porque se a gente leva em conta que a mídia é um espaço de socialização em que ela nos apresenta determinados corpos como bonitos, interessantes, e ao mesmo tempo somos socializados também em outros espaços, né, como a própria escola, dos corpos que são esperados. Então, nesse sentido, se a gente tem um alto número de cirurgias plásticas, em alguma medida a gente tem que olhar para a maneira como a gente entende, de fato, os nossos corpos, como somos construídos e essa expectativa socialmente construída, histórica, de que corpos magros, esguios, brancos são os corpos legítimos, digamos assim. Bom, é isso então. Obrigado pela entrevista, foi bem esclarecedor. O assunto é complicado, né, mas precisa ser tratado nos dias de hoje. Sim, eu acho que principalmente a gente precisa, né, lutar para outras socializações, para um combate do racismo, da homofobia, criar relações mais dignas para todos. Com certeza. Então foi um prazer te receber. Obrigada. E fim de papo. Vamos para um breve intervalo e voltamos já já. Fala galera, nós estamos começando mais um Anexo, hoje falando sobre padrões de beleza e hoje com a equipe completa. O Lucas Rocha, nosso cinegrafista, está de volta depois de tirar os 3 sisos. Coloca a foto dele aqui, editor, depois de tirar os 3 sisos. Tá com a cara inchada igual do Kiko. Você não vai com a minha cara? No Anexo, então, nós vamos andar pelas ruas por aqui, perguntando às pessoas se elas sabem o que é beleza, o que elas acham que uma pessoa bonita precisa ter, falar sobre padrões de beleza, coisas desse tipo. Então confere comigo no Anexo que tá começando agora. Mas antes, editor, coloca a cara do Brad Pitt em mim aqui, porque usaram a equipe mais feia da TV pra falar de beleza, gente. É brincadeira. Padrão de beleza. Qual a primeira coisa que vem na sua cabeça? Beleza? Beleza, beleza, beleza. Acho que eles começam só, beleza. Você já apareceu na televisão? Não. Pessoa magra, esbelta, né? Inclusive, o meu padrão é o de beleza, assim, maravilhoso. Eu sou a deusa do universo. Ah, é. Alto, forte, loiro, cabelo azul. Basicamente isso. Existe? Magro, alto, louro, branco e rico. Beleza. Aquilo que se tem por dentro, nunca vai. Você acha que existe um padrão de beleza? De pessoa? Cléo Pires. Eu. Numa sociedade marcada historicamente pelo preconceito e exclusão social, se sentir representado em diversos ambientes é de grande importância.
E se ver em lugares de destaques, na escola, no mercado de trabalho e até aqui mesmo na televisão, pode influenciar na autoestima e na maneira como enxergamos o mundo. Além disso, a representatividade ajuda a desconstruir rótulos e preconceitos que, às vezes, temos por falta de conhecimento. Os estereótipos eles podem ser quebrados através da representatividade no momento em que entende-se que representatividade significa, em termos absolutos, a representação de todas as parcelas da sociedade nos campos institucionais, na educação, em todos os serviços públicos. Isso significa que os estereótipos que são construídos em torno das minorias, eles vão sendo desconstruídos a partir do momento em que você ingressa determinados sujeitos da sociedade nesses corpos institucionais, demonstrando que todos podem ter acesso e usufruir e demonstrar o seu valor e o seu poder da mesma forma. Que negros, mulheres, lésbicas, gays, bissexuais e transexuais são considerados minorias e que precisam de representatividade, ninguém duvida. Mas é preciso ter cuidado para que essas representações não sejam de uma maneira estereotipada. Ela diz diretamente a respeito da imagem que as pessoas criam a respeito dos estereótipos que elas veem sendo reproduzidos nos produtos midiáticos, nas diversas formas em que alguém é representado. Os indivíduos que precisam de representação, que são sujeitos de alguma forma, de alguma minoria, para dentro dos canais. É importante notar que a telenovela, as novelas, os filmes, quando eles apresentam as minorias, nós temos que enxergar aonde estão essas minorias. De nada adianta colocar um negro na novela se ele continua sendo apenas o escravo ou aquele que é o único que deu uma sorte grande e se destacou no meio da comunidade, ou você representa realmente quem essas são as pessoas e como elas podem viver nessa sociedade sem distinções, ou então você acaba fazendo uma representatividade pela metade. E a luta das mulheres por espaço na sociedade começou lá na época da Revolução Industrial, com o movimento feminista. Mas ainda hoje as mulheres têm muito o que conquistar. A gente está vivendo uma nova fase do feminismo também, com novos discursos de transfeminismo, das mulheres negras. O nu é sempre uma questão, assim, porque ele parece uma coisa simples, ficar nu em cena, desde os anos 60 tem esse tipo de trabalho, mas quando são mulheres, isso se torna um grande problema. Apesar da luta por igualdades de direitos ser de todos, é preciso reconhecer os privilégios de cada indivíduo. É preciso dar voz ativa aos que não possuem. Eu acredito nisso, que existem pessoas, eu acho que existem coletivos e artistas como a gente que trabalham representando essas figuras com o objetivo de criar esse link entre o trabalho artístico e a sociedade, fazer uma mediação. A gente não pode falar por elas, porque eu também, apesar de ser gay, eu não tenho essa vivência, eu não sei o que é essa construção social desse corpo travesti, desse corpo transexual, então eu não passo por isso. Eu não sofro essa violência diária que elas sofrem. Isso é muito comum quando a gente retrata minorias que passam por um processo de exclusão muito significativo. Moradores de rua, pessoas que estão em situação de desemprego por um tempo prolongado. Existe um estigma de como essas pessoas chegam a tal momento, em determinado ponto, mas não se escuta o que essas pessoas têm a dizer. Como que o sistema, de alguma forma, foi marginalizando e tirando as possibilidades de reconstrução dessas vidas. E para que as questões das minorias sejam tratadas com a amplitude que merecem, sem um olhar preconceituoso, é necessário também representação política. É importante notar que, sobretudo no campo político, a ausência de representatividade de minorias e, sobretudo, das mulheres, da população negra, ela acaba reforçando a ideia de que nós não temos pessoas dentro desse cenário qualificadas o suficiente para estar ocupando estes cargos, o que não é uma realidade, o que não é verdade. E isso é importante estar claro para toda a população, para que a gente não reforce ainda mais os estereótipos, o que elimina e limita muito as possibilidades de evolução das discussões tão importantes no atual momento, como o racismo, como a questão do machismo, dentre outras questões que são urgentes na nossa sociedade. Já se foi a época em que propagandas de roupas plus size era algo novo e estranho. Entendendo que a mulher curvilínea também tem espaço no mundo da moda, essa categoria chegou para ficar, num mercado crescente no Brasil. Duvida? Então veja a história a seguir.
Meu nome é Carolina Brasolini, eu tenho 21 anos e eu sou designer e modelo plus size também. Trabalhar numa agência, sendo modelo plus size, é basicamente a mesma coisa de ser um modelo fashion. A gente tem que se adequar aos cortes de cabelo que a agência acha que vendem melhor, o que o mercado pede. A gente não pode perder peso, não pode ganhar peso, precisa manter as medidas. Em agosto, mais ou menos, comecei a gravar um documentário. As filmagens duraram 2 meses. Foi uma experiência assim, bem diferente, porque eu nunca tinha gravado nada do tipo. Então a gente gravou focando mais na diversidade da beleza mesmo, né? Contando minha história desde que eu fui criança e tal, até como eu cheguei nesse ponto de ser modelo plus size, passando assim pelo modo como a sociedade vê a gente, né? Ultimamente tem acontecido bastante de eu receber muitas mensagens de meninas que assim, às vezes nem me conhecem no Facebook, mas viram minhas fotos. E elas sempre dizem que elas começaram a se aceitar melhor porque viram minhas fotos, porque viram alguns textos que eu publiquei. Então, assim, de um tempo pra cá, acho que eu considero sim que eu tenho feito algumas influências. Eu realmente gosto de ser assim, sabe? Eu me sinto bonita assim e eu tô bem assim. É uma coisa que impacta bastante, sabe? Às vezes a gente fica pensando, por que algumas pessoas ficam olhando assim pra gente, sendo que a gente nunca fez nada pra essa a pessoa nem me conhece. Por que ela precisa ter essa rejeição já de cara comigo por eu estar usando uma roupa? A maior dificuldade que a gente tem sendo plus size aqui hoje no Brasil é mesmo essa questão de encontrar roupa. A gente não encontra roupa, a gente não consegue, e quando encontra não são roupas bonitas, que têm um bom caimento, que vestem o corpo bem, porque as lojas elas simplesmente pegam uma confecção menor e aumentam ela. E um corpo plus size é completamente diferente de um corpo magro. Eu diria para as meninas que estão inseguras em relação ao seu corpo, à sua imagem, que assim, autoaceitação é um negócio muito difícil, sabe? A gente tem que se autoaceitar todos os dias. Um dia após o outro a gente tem que pensar nisso. Beleza não tem cor, não tem tamanho, não tem gênero, não tem nada disso, sabe? E a gente precisa conseguir quebrar esse padrão. E é isso que eu quero deixar para as pessoas, para as meninas principalmente, né? Beleza natural. Por muito tempo, esse adjetivo foi extinto da realidade dos negros, que tinham como opção o padrão europeu. Os anos passaram, os padrões mudaram, e o que era reprimido ganhou ondas e cores, valorizando a cultura afro. Encrespa Geral. Um movimento que literalmente fez a cabeça da galera ganhando ou simplesmente assumindo as ondas. Uma democracia da beleza indo contra a ditadura da chapinha. Mas espera aí, nada de impor uma nova ditadura, a dos caixinhos. A liberdade tem que vir de todos os lados, não é mesmo? Mas é que nunca antes na história nunca antes debaixo desses caracóis, achamos tantas histórias para contar. Decidi colocar as tranças para essa força do empoderamento do cabelo natural, do cabelo negro, né? Essa trança são bem típicas dos cabelos afro mesmo. Nenhuma indústria de beleza vai ditar algum padrão pro meu cabelo. Ele é do jeito que é e eu vou mostrar pra todo mundo que é assim, independente do que as pessoas digam. Nós foi tomando algum espaço que já era da gente, ficou bem diferente do modo que as pessoas olharam pra gente. Encrespou geral. Encrespou para mostrar que não é apenas uma questão de estilo, é o não ao racismo, às vezes para si mesmo, é o sim ao espelho, para ver as raízes dos cachos e da origem, é claro. Encrespou como um ato político, como não a tentativa de minar a diversidade, algo tão bonito em nosso país, não é não? E por falar em nosso país, encrespou para dizer que mais da metade da nossa nação é de negros, então que seja assim.
E tanto é que em Belo Horizonte um salão tornou-se especialista em encrespar fios para revelar desejos. O que o Beleza Negra faz é os penteados e também faz a cabeça da pessoa por dentro, conscientizando, falando com ela como que é, o tipo de cabelo que ela tem. Quando as pessoas elas assumem, conscientizam, né, de dentro para fora, que essa beleza natural, né, uma beleza das pessoas, a aceitação dessa beleza, então assim, faz com que todo mundo fique feliz com o cabelo que tem, todo mundo fica alegre. Beleza Negra, que não se resume aos cachos e ao crespo, que não é contra a diversidade dos cabelos. A onda é encrespar, mas no sentido figurativo de resistir, dizer não aos padrões de liso ou encaracolado, ter a liberdade de escolher, de se ver e mais, de se reconhecer. Eu queria ver como eu era de verdade, então eu larguei a progressiva e deixei meus cabelos crescerem naturais. Eu acho que todo preto aí que gosta do cabelo grande tem que deixar crescer mesmo, não tem que ligar pra avó falando que tem que cortar, que é feio, que moreninha assim, igual vocês, assim, tem que deixar cabelo pequenininho não. Deixa crescer que é bom, velho, se você quiser. Liberdade, antes tarde do que nunca. E se ela não chegar, encrespa, que um dia você vai alcançar. Encrespou em geral. Recado dado, o programa de hoje fica por aqui, mas semana que vem estaremos de volta. Até lá, continue acompanhando a gente pelas redes sociais e envie sugestões, que estamos aqui para representar você.